O Livro dos Espíritos, parte 2, do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, capítulo 3, da volta do espírito, extinta a vida corpórea, à vida espiritual. A alma após a morte. Questão 151. Pergunta de Kardec. Que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal? Resposta. O conjunto dos espíritos não forma um todo? Não constitui um mundo completo? Quando estás numa assembleia, és parte integrante dela, mas, não obstante, conservas sempre a tua individualidade. Vejamos então o comentário do Espírito Miramês na obra Filosofia Espírita, no volume 3, pela psicografia do médium João Nunes Maia. O todo universal. A linguagem dos homens é pobre para expressar a realidade. Todo esforço feito nesse sentido ainda carece de recursos, no sentido de dizer as verdades que o coração entende com facilidade. Dizem alguns, e algumas escolas espiritualistas ensinam, que a alma, depois do fenômeno da morte, entra no todo universal, e nos parece, por expressão, que ela se desfaz perdendo a consciência do existir. Cabe a nós, como espíritos, positivar a verdade de que não é isso que acontece. A alma não perde a sua individualidade. Ela a conservará sempre, sejam quais forem as provações por que vier a passar depois de desencarnar. Por vezes, perde a consciência temporariamente, para depois a retomar com toda a sua lucidez. Não se perdem os dons da vida. Eles crescem cada vez mais sob as bênçãos de Deus. A doutrina dos Espíritos é o consolador prometido pelo Mestre, como instrutor permanente das criaturas. Ele ressalta em todos os ângulos a mesma doutrina do Cristo, fazendo renascer todos os preceitos para que possamos entender na sua profundidade o que falou aos homens da época e que os de agora devem escutar por outros processos que não sejam com a sua presença objetiva. Ele usa os meios disponíveis ao seu generoso coração. Muitos dizem convictos ao pé da letra: o Cristo voltará, sem atinar como será essa volta. Ele já veio para muitos e continua a vir para os que estão maduros de sentimentos. O Senhor nos aparece pelos processos do amor. O espírito é imortal e, como comprovação dessa verdade, podemos analisar os escritos em todo o mundo, principalmente os que fundamentam as religiões. Todas elas nasceram das comunicações dos espíritos por processos diversos. A própria Bíblia, da Gênese ao Apocalipse, apresenta vários relatos de comunicações dos anjos com os homens. E essas comunicações continuam por métodos diferentes, mas são os mesmos espíritos anunciando as mesmas coisas: que ninguém morre, que Deus é uma realidade, que nós devemos nos esforçar para viver em paz com a consciência. Não nos percamos em jogos de palavras, mas procuremos sentir a verdade pelo princípio que vibra em tudo, nos dando a entender que tudo vive dentro da vida de Deus, nos fazendo livres pelo conhecimento da verdade. Jamais sairemos do todo universal, porém, a grandeza que sentimos é a de ter consciência de nós mesmos, sentindo e fazendo o que a nossa liberdade nos inspira a fazer. Somos, pois, filhos de Deus, que descemos e tornamos a subir para Ele, mas sem perdermos a consciência e expressando cada vez mais a nossa individualidade.